Louvado seja Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz de Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, né? Tudo que ele tem falado foi de Deus mesmo, né? Deus deu vitória, deu livramento, né? Passei pelo vale, né? Louvado seja Deus. Mas ele falou, tem muita gente orando por você, né? Muitos. Eu falei, glória a Deus. E Daniela chegava lá e falava, mãe, não temas. O pastor falou para a senhora não temer. Confia. E eu olhava assim para ela e falava, sim, filha, eu estou confiando. Né? Louvado seja Deus. E Deus sabe de todas as coisas, né? Deus me deu um grande livramento e me deu vitória, né? Deus sabe como aperta o vaso, né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus sabe, Deus conhece nossos pensamentos, o que nós murmuramos, o que nós fala, né? Louvado seja Deus. E Ele vai lá, quando Ele tem uma obra ainda para se realizar aqui nessa terra, Ele vai lá e aperta mesmo o vaso, que o vaso é de barro, né? Louvado seja Deus. E Deus deu vitória, né? Só o Senhor é Deus. E estou aqui para contar e agradecer, né? Louvado seja Deus pelo livramento que Jesus Cristo me deu, né? Louvado seja Deus. Então ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar para nós meditar na palavra do Senhor Jesus, né? Não vou falar muito. Todos já conhecem essa passagem e eu creio que através dessa palavra Deus vai dar vitória para cada um nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez diante da tua presença, meu Deus. Venha falar conosco, meu Pai, com tua igreja, através dessa palavra, meu Senhor. Porque é o Senhor que vai falar, meu Senhor. É o Senhor que vai multiplicar, o Senhor que vai abençoar, o Senhor que vai, meu Pai amável Deus Santo, interceder na vida de cada um que está aqui, meu Senhor. Que eles não venham sair, meu Pai, vazio. Louvado seja Deus, aleluia, mas que venha sair cheio da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, aleluia, da tua multiplicação, porque tu é Deus que multiplica, que tu é Deus que surpreende, que tu é Deus que entra, louvado seja Deus, aleluia, no lar, meu Pai, do teu filho e da tua filha, nessa noite, entrega a vitória, a providência, aleluia, a cura, o milagre, meu Senhor, nessa noite, vai confirmando a bênção e a vitória pelo poder da tua palavra. Louvado seja Deus, que se encontra aqui em Mateus 15, versículo 29. A segunda multiplicação dos pães. Louvado seja Deus. Já tinha a primeira multiplicação, né? Dos pães, agora já é a segunda multiplicação dos pães. Louvado seja Deus do milagre que Jesus Cristo fez naquela época e tem feito na nossa vida. Vamos meditar aqui, aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus, que diz assim, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se. E veio ter com eles de muito povo, que trazia coxo, cego, mudos, aleijado, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, mandou muitos a falar, os aleijados sã, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Olha só, Jesus falou, tenham compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viria num deserto tanto pães para eles dar à multidão? E Jesus disse-lhe, quantos pães tende? E eles disseram, 7, e uns poucos de peixinho. Então mandou a multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e deu graça, e partiu, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levaram no que sobejou, no que sobrou. Levaram 6 cestos cheios de pedaços.
Ora, os que tinha comido era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou em um barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus, só até aqui. Aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. É uma palavra gloriosa, é uma palavra que fala de multiplicação. E a Bíblia diz que cego, coxo, aleijado, mudo, louvado seja Deus, aleluia, começaram a seguir Jesus. Só que eles seguiram a Jesus naquele propósito de ser curado. Como é que um mudo, um aleijado, um surdo começaram a seguir Jesus há muitos dias? E ele sabia que ele estava seguindo, mas ele não ia sair da mesma maneira que estava seguindo a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, curou aquele povo que se encontrava cego, que se encontrava aleijado, que se encontrava mudo. A Bíblia diz que Jesus sarou aquele povo que se encontrava daquela maneira. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela grande multidão que já se encontrava com ele há 3 dias em jejum. Aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, aleluia, falou para seus discípulos: olha, estou com compaixão desse povo que está andando comigo, e já tem 3 dias que eles estão em jejum. E o que é que vocês têm? Grande Deus de poder santo. A Bíblia diz que Jesus sabia o que é que eles tinham. Senhor, aqui tem um jovem que tem, grande Deus de poder santo, 7 pães e uns peixinhos. Como pode, Senhor, o Senhor alimentar essa grande multidão? Grande Deus de poder santo. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus simplesmente pediu aqueles pães, aqueles peixes, orou para o Pai, louvado seja Deus, aleluia. Apresentou para Deus que enviou a ele nessa terra, aleluia, para multiplicar aqueles pães, aqueles peixinhos, para o milagre começar a acontecer naquela grande multidão, que se encontrava mulheres, crianças, bastante homem, discípulo e pessoas incrédulas também. Aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que Jesus, quando levantou aqueles pães, aquele peixe, a multiplicação desceu sobre aquele alimento. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele pegou aqueles pães, aquele peixe, entregou para seus discípulos, devolver, entregar, aleluia, dividir aqueles pães, aquele peixe para aquela grande multidão. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando os discípulos entregavam, a Bíblia diz que aqueles homens comiam, e grande era a multiplicação, que era cheio o cesto mais uma vez, para que não viesse desperdício. Louvado seja Deus, aleluia. O que eu quero dizer nessa noite, grande Deus de poder santo, que a multiplicação pode entrar no teu lar, pode entrar no meio da tua família. Não é que pode entrar, já entrou. Aqui a Bíblia diz claramente que não foi só a multidão, não foi só a multiplicação dos pães e do peixe. Houve cura também. Louvado seja Deus, aleluia. Houve cura de cego enxergar, de aleijado andar. Grande Deus de poder santo. De surdo que não ouvia, começou a ouvir. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez na nossa vida nós lemos a palavra e às vezes nós não entendemos nada. Senhor, o que é que o Senhor está falando que eu não estou entendendo? Louvado seja Deus, aleluia. Talvez nessa noite o nosso Senhor Jesus Cristo está mudando o teu
eu sei ouvir. Eu não sou surda, mas Jesus está fazendo diferente no teu ouvir, no teu falar, no teu andar. Louvado seja Deus, aleluia. E a multiplicação está entrando dentro do teu lar. A cura, o milagre, grande Deus de poder santo. E a Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, aleluia, fez com que aquele povo se alimentasse. Mas como tão humildemente aquele pão e aquele peixe, grande Deus de poder santo, não importa o alimento é a palavra do Senhor, que vai saciar a tua alma, que vai alimentar, te dar força de vontade, que vai trazer o alimento do céu para teu ventre. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele alimento, grande Deus de poder santo, aqueles pães, aquele peixe, trouxe força, vigor, grande Deus de poder santo, para aquele povo que se encontrava ali com Jesus. Nessa noite não é diferente da minha vida, não é diferente da tua vida. Ai, irmã Cida, já ouvi tanto a palavra, e a palavra tem hora que não entra no meu coração, a palavra tem hora que não entra na minha alma, não me chama a atenção. Louvado seja Deus, aleluia. Nessa noite, grande Deus de poder santo, se você crê, aleluia, Deus desce do céu com alimento, louvado seja Deus, aleluia, que vai saciar a tua alma, que vai saciar a tua sede. É um alimento que não é dessa terra, é um alimento, grande Deus de poder santo, que é do céu, que tem poder para nos transformar, que tem poder para nós sentir a presença dele nessa noite, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aleluia, grande Deus de poder santo. E a Bíblia diz que aquele povo, aleluia, Jesus entrou no barco e foi para outro lado, mas aquele povo não ficaram, aleluia, grande Deus de poder santo, ali dispenso por Jesus, não. A Bíblia diz que aquele povo foi saciado, alimentado, fortalecido pelo pão, aleluia, grande Deus de poder santo, pelo peixe. Nessa noite não é diferente na minha vida e na vida de vocês. Vocês não vão sair daqui da mesma maneira que vocês entraram. Vocês vão sair daqui saciados com poder, com alimento, aleluia, do céu, que Jesus Cristo nessa noite entregou para mim e para você, pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, dá salva de palma para o Senhor Jesus, e grande foi a vitória, em nome do Senhor Jesus. Vou passar para o pastor André, que vai dar a bênção apostólica e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no coração dele. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E toma posse da vitória, toma posse do poder de Deus, da cura de Deus, da providência de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus.